paz de Yahshua Machia seja com todos, amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Machia, amados irmãos. Gratidão, papai. Nós estamos aqui, né? Continuando o estudo, amados. Por que não vai acontecer arrebatamento, ascensão no dia 16 de abril de 2022? Por quê? Nós fizemos o vídeo introdutório, vídeo 1, né, irmãos? Você tem que ir nesse vídeo, começar por lá e não começar por aqui, tá? Por quê? Para que você tenha um entendimento. Porque é fácil você chegar aqui e não entender todo o contexto. Aí você discorda sem você entender a passagem, toda a ministração que foi feita. Tudo ali no vídeo 1 é uma preparação agora para o ensino, o estudo, né? Então nós vamos começar aqui, irmãos, vamos direto, né? Invocando e vamos iniciar esse estudo. Vamos. Tudo que nós vamos fazer, temos que invocar primeiro e orar, para que a vontade de Yahweh seja feita em nossas vidas, para que Yahweh possa nos usar como instrumento. Você percebe que o mensageiro de Sardes, ele fala da necessidade de invocar, mas ele não invoca, né, nos vídeos. Que coisa estranha, né? Primeiramente, nós temos que invocar para que Yahweh fale e a gente não fale de nós mesmos. Exatamente. Né? Nós queremos que Yahweh fale, mas não queremos falar de nós mesmos. Por isso nós invocamos e oramos. Vamos juntos? Vamos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai amado, nós estamos aqui e queremos que tu fales, papai. É a tua boca, fale, papai. Sim, que papai. seja a tua voz audível, papai. Que haja esclarecimento, que a tua verdade possa inundar, papai, essa terra. Sim, papai. Tão longe de ti, papai. Essa terra tão sombria, essa terra tão escura. Somente nesse tempo final, a lua e as estrelas estão aqui, papai, para iluminar, para trazer, papai, verdadeiramente a verdade, o entendimento que nunca foi revelado, papai. Cumprindo Daniel 12, que fala no final dos tempos, a palavra seria ali aberta, os cadeados seriam escancarados, porque Filadélfia tem a chave que abre, ninguém fecha, fechando ninguém abre. É a porta que foi deixada aberta para nós, que papai Yahshua falou, que esforçai-vos por entrar por a porta estreita. E essa porta estreita está aberta para Filadélfia. É verdade, papai. E nós nos esforçamos, papai, para adentrar nesta porta. Sim, papai. Porque queremos estar mais pertinho de ti cada dia mais. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade do estudo. Por que não vai acontecer o arrebatamento, ascensão de Filadélfia no dia 16 de abril de 2022? Por quê? Vamos lá, irmãos. Primeiramente, nós vamos abrir aqui, voltando aqui em Apocalipse 3. Vamos abrir juntos. Apocalipse 3. Nós já fizemos aqui uma parte muito importante do estudo do vídeo 1. Agora nós vamos dar continuidade. Nós vamos abrir Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Olha só. Versículo 2. Apocalipse 3, 2. Torna-te vigilante, falando ao anjo, tá? O mensageiro. Torna-te vigilante, consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Yahweh. Portanto, lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, ou seja, da parte de Filadélfia. Observa-o e converte-te.
Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas a que hora venho te surpreender. Nós vamos dar um enfoque aqui, ó. Um enfoque aqui, ó. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas em que hora venho te surpreender. Primeiramente, irmãos, o mensageiro de Sardes, ele traz essa palavra como sendo um fermento de Mateus. Como sendo um fermento de Mateus, e alegando que no Evangelho de Lucas não tem essa passagem de vir como ladrão. Eu quero abrir com os irmãos em 1 Tessalonicenses. Nós vamos abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Vamos ver se essa palavra é fermento, né, irmãos? Vamos ver se essa palavra é fermento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Olha só. 1 Tessalonicenses 5, 1. No tocante ao tempo e ao prazo, veja bem, aqui, irmãos, existe já um segredo no início aqui da palavra. Ele fala do tempo e prazo. Quando fala prazo, a gente remete o quê? Prazo de validade ou prazo de tempo. Algo determinado. Algo determinado. Prazo estabelecido, ok? Um tempo para se concluir. Exato. Ele fala, no tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado, ou seja, é desnecessário, né? É escusado escrevermos, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Mestre será como ladrão noturno. Será como ladrão noturno. Será como ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Olha aqui, irmãos. Primeiramente, aqui está falando desse momento que antecede a manifestação do anti-Mashiach. Esse momento aqui antecede a manifestação do anti-Mashiach. Se antecede a manifestação do anti-Mashiach, ele faz uma referência como uma mulher grávida, que a gente já fez o link com Daniel 12, a mulher grávida. E aqui ele está falando o seguinte, como um ladrão, o dia do Mestre, versículo 2, porque vós sabeis perfeitamente. Você sabe? Acho que vocês não sabem não, porque o mensageiro também de Sardes não sabe não. Por quê? Ele está falando que é fermento. Então, essa passagem é Shaul Paulo orientando a igreja. E ele, Shaul Paulo, está falando assim, ó, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Mestre virá como um ladrão noturno, ou seja, sem hora marcada. Não tem hora marcada, meu irmão. Mas existe uma dica. Existe uma dica. Não tem hora marcada, não tem dia marcado, mas existe uma dica do tempo que isso vai acontecer. Veja bem, ele começa falando assim, ó, quando as pessoas, ele está dando uma dica, quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Quando fala aqui, irmãos, quando ele fala que a paz vai ter uma conversa, a paz e segurança. Agora eu pergunto para você, esse momento que nós estamos vivendo, existe essa afirmação, há paz e segurança? Se existe uma guerra em andamento, e é uma guerra ali de uma grande potência contra uma potência pequena, no qual todos os demais países, entendeu?
eles estão receosos de entrar nessa peleja e se tornar uma grande guerra. Eles estão receosos com relação a isso. Então, isso aqui, ó, a vinda do mestre, vai acontecer num tempo que parece de paz. Por quê? Porque precisa que aquele que retém a manifestação do antimachista seja tirado junto com a sua igreja. Quando ele for tirado, aí vai acontecer a liberação desse anjo da morte para ele agir. E aqui está dizendo o seguinte: esse tempo que vai acontecer a redenção de Filadélfia vai ser um tempo de paz e segurança. É a representação do tempo de vacas gordas, irmãos. Simples. É simples, é um tempo assim que você fala assim, não, agora alcançamos a paz. Aí é ali que vai acontecer o arrebatamento e vai acontecer a manifestação do antimachia, liberando ali aquela guerra, né, irmãos? Liberando uma guerra. Então, percebe que o arrebatamento, ele não pode acontecer num período de guerra. Exatamente. Ele tem que acontecer num período de paz, para que se cumpra essa profecia dizendo, quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. É um tempo de paz, irmãos, que vai acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque assim que houver o arrebatamento, aí acontece a liberação do antimachia, e o antimachia vai o quê? Vai criar guerra. Vai criar guerra. Então, essa guerrinha que está acontecendo, irmãos, é uma guerrinha. A guerra que vai acontecer na tribulação é uma guerra de verdade. É uma guerra que vai ser exterminada as nações inteiras. Até porque quem vai estar presente, né, irmãos, vai ser liberado para agir. É a morte. É a morte. Satanás é a morte. E o seu filho, o antimachia, é o anjo da morte. Mas quem é a representação da morte é quem? Satanás. Satanás é a morte. Então, ele precisa, veja bem, ser lançado na terra para acontecer bagunça. Para acontecer bagunça, ele tem que se cumprir a palavra que diz: se levantou Micael com seus exércitos, que cumpre Daniel 12, que fala que é um tempo de tribulação que vai acontecer logo em seguida de quando ele se levantar. Por isso fala, se levantou. Depois que ele se levantou, houve guerra no céu. Lançou por terra a morte, Satanás, Lúcio, o dragão. Aí sim vai acontecer o quê? Morte, guerra de verdade. Mas nesse período tem o quê? Paz. Enquanto esse que o retém estiver na terra, vai existir uma paz. Por isso que não pode também acontecer o arrebatamento agora, porque não se cumpre essa profecia quando disserem a paz e segurança, porque tão logo subir e a guerra ali de Micael com seus anjos contra Satanás e seus anjos vai ser rápida. É uma guerra rápida. Ele vai ser lançado na terra e ele sai para agir, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Se ele é a morte, o que ele vem trazer para a terra? Morte. Então, irmãos, quando a gente pega aqui, essa passagem ela contradiz o momento que nós estamos vivendo, quando haverá paz e tranquilidade. Nós não estamos nisso, porque existem rumores de guerra, e não só rumores, como uma guerra está acontecendo literalmente. Por quê? Porque aqui está falando que
o dia do mestre é num tempo de paz. Percebe? Uhum. E logo em seguida vem o quê? A repentina destruição. Porque logo em seguida a água que estava sendo retida por aquele que foi enviado para trazer a mensagem da verdade no final dos tempos, aqui está retendo, que nós lemos ali em Daniel, está sobre a água, retendo aquele rio, retendo, indo contra a correnteza. Então, irmãos, essa é a primeira passagem que já contradiz. Isso faz um link com a mulher que deu à luz, e depois que ela deu à luz que vieram as dores. Aonde que está isso? Está em Isaías. Vamos lá. A mulher deu à luz e depois, porque aqui essa passagem ela faz um link, como as dores sobre a mulher grávida que não poderão escapar. Faz um link com a mulher que primeiro dá à luz e depois que vem as dores. Vamos lá. Vamos achar essa passagem. Isaías 66, versículo 7. Olha só. Fala assim, antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Viu aqui? Apocalipse 12. A mulher deu à luz. Aí faz um link com esse texto, Isaías 66, 7. Antes de sentir dores, a mulher, antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Antes de sobrevirem as contrações, ela pôs ao mundo um menino. Ou seja, a mulher deu à luz sem dor. Ela deu à luz sem dor. Mas depois que vieram as dores, representação de tribulação. Enquanto o menino estiver nessa terra, ela está tranquila. Sendo alimentada. Inclusive, ela está tranquila, sem dor, mas a dor, ela vem sobre ela quando o quê? Quando essa criança for tirada. Quando essa criança for tirada, aí que a mulher vai sentir as dores, as contrações, porque aqui está falando de coisas celestiais. Por quê? Porque sempre a mulher vai ter dor antes de dar o neném, a luz ao neném. Mas está falando de algo celestial. Está falando assim, a mulher deu à luz. E a mulher deu à luz quando, irmãos? 8 de abril. 8 de abril de 2020. 8 de abril de 2020. Ou seja, a mulher deu à luz e ainda não veio as dores do parto. Exatamente. Vai vir as dores do parto quando essa criança for tirada. Quando essa criança for tirada. E nós já vimos o link com Apocalipse, Tessalonicenses. Vai ser um tempo de paz. De paz. Mas logo em seguida que essa criança for tirada, repentina destruição. Vem a destruição. Por quê? O destruidor desce à terra. O destruidor desce à terra. Olha só. Apocalipse 3:3. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa e converte. Caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas a que hora vem te surpreender. Percebe aqui que não pode ser Lutero? Uhum. Lutero já morreu há 500 anos atrás. E aqui está falando um tempo que antecede a tribulação. É um tempo que antecede a tribulação. Porque esse texto está fazendo um link com o texto de Tessalonicenses. E ali fala de uma mulher grávida. Então, os dois textos estão conectando ao final dos tempos. Se está conectando ao final dos tempos, irmãos, como é que está falando de Lutero, que morreu há 500 anos atrás? É impossível. Morreu há 500 anos atrás, meu irmão. Falando assim, ô Lutero, você converte-te e arrepende-te aí na tua sepultura. E observe o que o anjo está falando. Você que está aí, agora ouve a mensagem do anjo Filadélfia e converte-se à mensagem dele. Por quê? Porque senão eu vou vir te surpreender aí
aí no seu túmulo. Eu vou vir te surpreender no seu túmulo. Irmãos, amadurecem. Crescem, irmãos. Sai da mensagem deste que foi enviado para consolidar a fé daqueles que estão para morrer, e ao invés disso está marcando data daquilo que Yahweh não mandou ele fazer. Por isso que está falando aqui, ó, conheça a tua conduta, e a tua conduta não é perfeita diante de Yahweh. Aqui não está falando, irmãos, que a obra não foi completada por ele, sem invenção do mensageiro de Sardes. Aqui está falando que a conduta dele que não está sendo boa, porque ele está fazendo aquilo que não foi mandado fazer. Exatamente. E a conexão, viu aqui? A conexão que está falando assim, olha, ele vai vir, olha só, 3:3. Lembra-te, portanto, como recebeste. De quem? Do mensageiro de Filadélfia. E ouviste. De quem? Do mensageiro de Filadélfia. Observa-o. Observa o mensageiro. Observa o mensageiro e converte-te a ele, dizendo, caso não vigies, virei como ladrão, sem que saiba que hora vem te surpreender. Ou seja, está falando para aquele que está marcando data, que Yahweh, se ele não se converter à mensagem de Filadélfia, Yahweh vai surpreender ele na hora que ele não marcou data. Por quê? Na hora que ele não está marcando data, ele está tranquilão. Porque na data que ele marcou, ele faz vídeo, faz jejum, faz oração, faz live. Mas na hora que ele não marcou data, ele está tranquilão. Ele desaparece, inclusive. E vai ser numa hora desse desaparecer dele que vai acontecer dele ser surpreendido como ladrão. Por quê? Porque ele não quer ouvir e se converter à mensagem do mensageiro de Filadélfia. Que é a mensagem de Yahweh. Que é a mensagem de Yahweh. Ele não quer, ele quer continuar marcando, desconsiderando que ele é mensageiro de Sardes e se autoproclamando mensageiro de Filadélfia. Como que o mensageiro de Filadélfia, irmão, poderia marcar e Yahweh não cumprir? E ainda falar por Yahweh. Porque a palavra fala que esse mensageiro aqui não tem repreensão contra ele. O mensageiro de Filadélfia não tem nada que o desabone, não tem nada que ele possa ser chamado a atenção. Por isso que das demais cartas, com exceção de Esmirna, todas as cartas têm uma repreensão ao anjo. Mas o de Filadélfia não tem. Como que alguém que marca data e faz muitos aí se perderem na fé, como esse não teria repreensão de Yahweh? Para se dizer mensageiro de Filadélfia? Ah, irmão, acorda para a verdade. Vamos lá. Agora eu quero que você grifa, tá? Você vai grifar. Como nós já fizemos a conexão do mensageiro de Sardes, é a representação de Esaú. De Saul. Saul, mensageiro de Sardes. Davi, mensageiro de Filadélfia. E Davi, mensageiro de Filadélfia, fala: tem sobre os ombros a chave da casa de Davi, que abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre. Percebe os dois? Por que você acha que está falando isso para o mensageiro de Filadélfia? Tem sobre os ombros. Vamos abrir? Vamos. Apocalipse 3:7. Aqui está falando ao mensageiro de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Por que foi citar a chave de Davi aqui, né? Que abre, ninguém fecha, fechando, ninguém abre. Ou seja, ele tem a chave da casa de Davi. Ele é uma representação de Davi. Isso. Quem que tem a chave da casa de Davi? É Davi. É a representação de Davi, irmão. Irmão, ou você acha que na sua casa, quem tem a chave da sua casa é o seu vizinho? É o seu vizinho que tem a chave da sua casa? Ou é você? Se você é aquele que tem a chave da casa de Davi, está falando assim, ele é a representação de Davi, ué. Por quê? É aqui Davi que tem a chave da casa de Davi. É uma representação, irmãos.
Você consegue ouvir, entender como que a sabedoria fala? Muito forte. Então, se é uma representação, o mensageiro de Filadélfia com Davi, o mensageiro que antecede, que vem antes, o mensageiro que vem antes de Davi. Quem era o mensageiro que veio antes de Davi? Saul veio antes de Davi, só que Saul, ele perde o direito por causa da desobediência. Ele começa a fazer aquilo que Yahweh não mandou fazer. Nossa. E nós vamos ver essa conexão aqui. Olha só. Vamos abrir aqui, olha. Vamos pegar aqui Apocalipse 3. Apocalipse 3. Vamos pegar aqui, a palavra observa, Apocalipse 3:3. Diz assim: lembra-te, portanto, de como recebeste. Recebeste de quem? Recebeste do anjo Filadélfia. E ouviste. Por quê? Porque as duas eras estavam andando juntas. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o. Observa o mensageiro de Filadélfia. Observa-o e converte-te. Converte ao ensino dele. Caso não vigie, virei como um ladrão, sem que saiba que hora venho te surpreender. Observa, a palavra é essa. Observa. Lembra-te, portanto, como recebeste e ouvir. Observa-o. Agora você vai marcar aí, Observa-o. E nós vamos abrir a palavra em 1 Samuel 13:7. 1 Samuel 13:7. Vamos abrir lá. Diz assim. Saul, tá? Essa é a parte B. A parte A começa com alguns hebreus. A parte B já continua aqui. Saul estava ainda em Gilgal. E o povo veio à sua procura tremendo. Olha o tremendo aí. Tremendo. Então, vamos lá. Saul estava ainda em Gilgal. E o povo veio à sua procura tremendo. É tremendo, irmãos. Veio à sua procura tremendo. Mas não é isso, é conexão. Vamos lá. 7 dias ele esperou o encontro fixado por Samuel. Mas Samuel não veio a Gilgal. E o povo, abandonando Saul, debandou. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. E ofereceu o holocausto. Olha que ele não era da tribo de Levi, nem era sacerdote, descendente de Arão. Ora, acabado ele de oferecer o holocausto, quando Samuel chegou, e Samuel saiu ao seu encontro para saudá-lo. Viu? Saul saiu ao seu encontro para saudar. Samuel disse: que fizeste? E Saul respondeu: eu vi que o povo me abandonava e debandava. E doutra parte, que tu não chegavas para o encontro fixado, e que os filisteus estavam concentrados em Maquimás. Aqui está mostrando, olha aqui, a ordem foi que Saul ficasse aguardando Samuel. É a mesma coisa do mensageiro de Sardes. Era para o mensageiro de Sardes aguardar a chegada do mensageiro de Filadélfia. Só que ele, ao invés de esperar, ele tomou atitude própria. A mesma coisa que Saul. Saul aqui fez sacrifício daquilo que ele não podia fazer, porque não foi enviado para isso. Ele não tinha autoridade para fazer isso. Ele não tinha autoridade para fazer holocausto, porque isso tinha que ser por um sacerdote. A gente já trouxe o mensageiro de Filadélfia, ele é sacerdote lá em cima. Inclusive, lá em cima, ele já recebeu as vestes humanas de sumo sacerdote. Então, esse aqui não tinha nada sacerdotal. Ele tinha que esperar aquele que é sacerdote lá em cima fazer a obra que lhe foi incumbida, e não o outro mensageiro de outra era que não tem parte
na parte sacerdotal, tomar a função do mensageiro de Filadélfia para ele fazer. Ah, não, eu mesmo faço, porque eu sou o mensageiro de Filadélfia. Não é mesmo. E aqui é a condição de Saul querer fazer a parte de Samuel. Querer fazer a parte que não era para ele fazer. Aí ele continua. Versículo 12, 1 Samuel 13, 12. E refleti, agora os filisteus vão cair sobre mim. É a representação do quê? O exército filisteu, ele arrasa com o exército israelita. A gente usa o termo agora, israelitas. Israelitas é uma coisa nova até para nós mesmos, então a gente ainda está ajustando. Por quê? Colocareis meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então tudo tinha o nome de Ial, tá, irmãos? É isso mesmo. Israelitas, né? Então, quando a gente está vendo essa passagem aqui, olha só, ele toma a frente para fazer algo que ele não podia fazer. Era para ele esperar a manifestação do quê? Do profeta. Pois é, né? Samuel, né? Samial. Esperar ele se manifestar, porque é ele que faria a obra a partir dali, e não ele tentar fazer aquilo que era para o outro fazer. Lembrando que o mensageiro de Filadélfia, ele é sacerdote, e o mensageiro de Sardes nunca foi, porque nós estamos falando de ser sacerdote lá em cima. Aí ele continua dizendo assim, olha, assim forçado ofereci o holocausto. Agora ele sempre se esquiva, né? Sempre. Forçado. Alguém forçou ele, né? Samial disse a Shaul: agiste como insensato. Tu não guardaste o mandamento que teu Ial de te prescrevera, viu ali, prescrever, de você obedecer aquilo que você foi determinado. Você tem que consolidar aqueles que estão para morrer. É isso que você foi enviado. Se lhe tivesses obedecido, Ial teria firmado teu reino para sempre sobre Israel. Mas agora, quando ele está falando, irmãos, ele está falando assim, olha, eu iria confirmar o teu reino lá em cima. Seria parte dos 144.000 que receberia coroa. Seria confirmado a tua ascensão com os de Filadélfia. Mas porque foste insensato, mas agora o teu reino não subsistirá. Ial já achou um homem conforme o seu coração e o instituiu para o chefe do seu povo, porque tu não observaste. Coloca aí, marca aí, observaste. Observar, nós vamos colocar aqui, ó, em negrito aqui, ó. Vamos fazer um círculo vermelho aqui em volta, ó. Observaste. Ele diz, porque tu não observaste o que Ial te havia ordenado. Porque não observaste o que Ial tinha lhe ordenado. É maravilhoso isso. Demais. Né? Olha só, marca aqui. Deixa isso aqui para a gente voltar. Volta para
a mensagem em Apocalipse 3. Volta lá em Apocalipse 3. Olha só. Apocalipse 3:3. Diz assim: lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste as ordens. Observa-o e converte-te. Mas ele não quer. É igual Saul. Ia ser confirmado uma coroa na cabeça dele lá em cima. Mas ele não quis obedecer. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que aqueles que vão subir, eles são irrepreensíveis. Uma pessoa que marca a data por si mesmo e fica ali trazendo falsa esperança para aqueles que não vão ser arrebatados de jeito nenhum, porque eles têm que enfrentar o anti-Mashiach, porque Yahweh já decretou que eles vão ser o quê? É aquele povo que vai ficar para resistir contra o anti-Mashiach, fica pondo falsas esperanças nele, ao invés de ter chegado e ouvido a mensagem daquele que viria, não quis esperar, mas ele quis inclusive tomar o lugar. Exatamente. É aquele Saul querendo tomar o lugar de Samuel. Que é o reino de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Por quê? Porque é melhor que Yahweh, né? Porque ele falou assim, não, eu fui colocado ali, eu tinha que fazer isso porque Yahweh não tomava atitude, você atrasou, né? Mas esse atraso ali, ó, para ele vir, exatamente para ser proposital, para ele ser provado na atitude dele, se ele é obediente ou não, né, irmãos? Pois é. Viu a palavra fazendo a conexão porque não observaste a ordem de Yahweh lá. E aqui não observaste o mensageiro e nem o que ele traz de mensagem. Exatamente. Viu a conexão das duas? Falando claramente. Fazendo claro, né, irmãos? Aquele que é de Sardes é o quê? É uma representação de Saul. E aquele que é de Filadélfia é a representação de Davi. Por isso que fala, eu tenho as chaves da casa de Davi. Espera aí. Quem é o vizinho que tem a chave da casa de Davi? Ou é o Davi? É a representação, é o dono da casa, irmãos. Exatamente. É o dono da casa que tem a chave da casa. É a representação de Davi ali. É aquele que é a representação de Davi que tem a chave da casa de Davi, irmãos. Palavra conversando. Te mostrando o caminho. Se mostrando Filadélfia é esse, que é a representação de Davi. Quem é aquele do lado? Que andam na mesma era, como Davi e Samuel andaram, e Saul, perdão, andaram na mesma era. E quem é? Sendo que um ficou querendo fazer o que era de incumbência de Samuel fazer. Um querendo fazer o que era incumbência do mensageiro de Filadélfia, né, irmãos? Mas é teimoso e não vai se converter. Continuando aqui, amados irmãos, essa eu queria mostrar para você. Viu a conexão dali de virar como um ladrão com um link de 1 Tessalonicenses 5? Sim. Ali fala que o dia do mestre virá como um ladrão. Irmãos, não é fermento não. Porque está escusado marcar data, porque não será obedecido dessa forma, ainda mais por mensageiro de Sardes, fazendo aquilo que Yahweh não mandou ele fazer. Você acha que Yahweh vai honrar? Não. Vai honrar? Não honra mesmo. Nunca! Não honra Pode mesmo. marcar 10 datas e Yahweh vai fazer questão de não vir nenhuma dessas que o mensageiro de Sardes marcar, e Yahweh não vai honrar, porque não foi isso que ele foi ordenado a fazer. Como Saul, né? Como Saul. Eu tenho que ir devagarzinho, né, irmãos? Porque senão os irmãos não entendem. Não entende. Mais que a gente explica, esse povo está com os olhos fechados, ouvidos tapados, para não ouvir a verdade, né?
Vamos lá. Mas os esclarecidos compreenderão. E aqueles que estão destinados à prisão vão. E os que estão destinados à espada vão. E os que estão destinados a subir na ascensão de Filadélfia e Sardes vestes limpas vão subir. Assim seja. Assim seja. Irmãos, essa é mais uma. Eu queria mostrar uma característica, porque Ial, ele usa dessas características, né? Ele usa dessas características. Quando a gente fala Davi, ali fala Davi era ruivo. Isso aí é coisa da igreja católica, tá, irmãos? A palavra ali original fala que ele era moreno. E a igreja católica colocou ruivo. A palavra original fala que Davi era moreno, tá? Moreno. E eles colocaram como sendo ruivo, né? Tem nada a ver. E é uma tentativa ali da igreja católica de fazer ele ser branquinho, né? Branquinho de olhinho verde, olhinho azul. Não tem nada disso, irmãos. Porque faz um link com aquele que está ali na cruz, que eles fazem a representação de Jesus, o Machia, que é o olhinho azul, olhinho verde. Não tem nada disso. Entendeu? Davi, a palavra quando fala ali original é moreno. Só que eles eram extremamente preconceituosos, aqueles ali de Babilônia, né? Os de Babilônia são extremamente preconceituosos. E a representação de Davi é de um jovem moreno, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver a característica de Saul, né? Vamos ver essa característica de Saul. 1 Samuel 9:2. Olha só, 1 Samuel 9:2. É uma coisa interessante, parece que a escritura, você percebe que fala assim, não há nada novo, tudo se repete, e ainda fala, observa-o, né? Observa-o, é a conexão dos dois textos, observa. Vamos observar como que é a representação ali de Saul, vamos ver como é que ele é? Tá ali, ó. 9:2. Isso, 1 Samuel 9:2. 1 Samuel 9:2. Ó, vamos pegar aqui, 1 Samuel 9:2. Tinha, ó, aqui, ó, tá falando de quem? Tá falando de Shaul, né? O Shaul, que é um nome muito comum para a tribo, né? Para a tribo de Benjamim. Né? Nós vemos isso quando nós vemos Shaul Paulo, né? Por quê? O Shaul Paulo era o apóstolo, né? E ele tinha o nome Shaul e ele mesmo fala que ele era da tribo de Benjamim. Esse aqui também era da tribo de Benjamim, porque é um nome conhecido, porque foi o primeiro rei, né? O primeiro rei de Israel, né? Então vamos lá, diz assim, ó. 1 Samuel 9:2. Tinha ele um filho chamado Shaul, ou Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os israelitas mais belo do que ele. Agora vamos ver que tipo de beleza que ele tinha. Qual que era a beleza? Dos ombros para cima, ele ultrapassava todo o povo. Olha aqui, dos ombros para cima. Quando ele estava ali junto com os outros, ele era o mais alto. Ou seja, todo mundo ficava ombro abaixo dele. Quando estava na multidão, ele se via todo mundo localizava. Ali está ali Shaul, olha lá o Shaul lá. Ó, por quê? Porque todo mundo estava abaixo dele, do ombro para baixo, porque ele era alto, irmão, muito alto, entre os israelitas, né? Vamos falar isso, logo eu estou falando fiadinho. Então, todos na multidão, ele se destacava. Então, a beleza dele estava na altura. Ele era alto. É mais ou menos hoje, como é que você vê, né? Você vê que as moças gostam de homem alto, né? As moças gostam de... As moças gostam de homem alto. E aí,
era comparado à beleza dele, era a altura que ele tinha, né? A altura que ele tinha. Inclusive Então, também é uma representação de força, né? Você lembra aí de Golias, né? alto, né? Então ele foi escolhido ali, né, no meio da multidão, já pela altura dele, né? Já era alto, né? Então, irmãos, olha só, quando a gente fala assim, observa-o, observa-o, nós lemos lá, observa os sinais, irmãos. Observa os sinais, tá, irmãos? Observa os sinais. E algo quer falar com você por sinais, entendeu? Por sinais no final dos tempos. Vamos lá. Essa passagem, nós fechamos aqui a representação de Saul e de Davi. Então, Davi, na mesma era que Saul, só que tem uma diferença. Esse aqui, ó, teve que ser morto pelo filisteu, pelo exército filisteu. E o que matou Saul? A sua espada. Caiu sobre a própria palavra dele, irmãos, porque ele está buscando a morte. Ele está buscando a morte. A mensagem dele é uma mensagem de morte, é uma mensagem totalmente focada no anti-Machia. Ele despreza o anjo da vida, que é a água de Siloé, que veio e era para ele beber dessa água, só que ele está bebendo da água da morte, do rio, que é um rio de inundação. Exatamente. É a representação de Saul, que se atira, quando ele vê que estava tudo perdido, ele se atira sobre a própria espada, ou seja, a própria espada dele, fazendo um link, todas essas palavras que o mensageiro de Sardes tem proferido, virá contra ele mesmo, porque ele abandonou a água mansa e tranquila que brota de Ial, a água de Siloé, para dar atenção para a água do rio Eufrates, que é venenosa. E fica apavorado ainda diante de Razon e do filho de Romelias, né? Fica Razon. E essa palavra é maravilhosa, né, irmãos? Vamos pegar essa passagem? Vamos lá? Isaías 8. Isaías 8, versículo 5. Diz assim: Tornou Ial a falar-me e disse: Visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias. Esses dois aqui, irmãos, só para você entender, Razon, ele era quem? Razon, ele era príncipe de Arã. Ele era rei de Arã. Rei de Arã. E o filho de Romelias, ele era rei de Israel. Rei de Israel. E os dois fizeram uma aliança. É uma representação da aliança entre o falso profeta e o anti-Machia, que é de origem israelitas. Isso. Aí fala: visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente no final dos tempos, apavorados diante do anti-Machia e do falso profeta, o mestre trará contra ele, contra esse povo, as águas impetuosas e abundantes do rio. Um rio que sai da boca do dragão para perseguir a mulher. Olha aqui, ele fala assim, ó, o mestre, versículo 7, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Olha aqui, com todo o seu poderio. Viu aqui? Está mandando as águas do rio, a saber, do rei da Síria. Faz um link aqui, ó, com Apocalipse 12. Fazendo um link com Apocalipse 12, 14. Diz assim, olha, Apocalipse, 12, 15. Apocalipse 12, 15 diz assim: a serpente
então vomitou água como um rio. Olha aqui, atrás da mulher. A serpente vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. Fazendo um link aqui, ó. Porque rejeitar as águas de Siloé no final dos tempos, e Ial está enviando o rio Eufrates, o rei da Síria, a Síria, que é o Emanuel. Por quê, irmãos? Eles rejeitaram a mensagem do mensageiro que trazia a mensagem de paz e de tranquilidade, falando assim: não se preocupe com eles, porque eles estão retidos, enquanto o mensageiro de Filadélfia estiverem na terra junto com Sardes, vestes limpas, que é a dama de companhia da noiva Filadélfia, eles não vão fazer nada. Só que aqui eles estão apavorados. Eles aqui, olha, vamos ler de novo, ó. Isaías 8:6. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé. Visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, porque eles estavam apavorados diante de Razon e do filho de Romelias. Representação ali, Razon, o rei de Arã, que é a representação de quem? Representação do falso profeta, Francisco. E diante do filho de Romelias, que era príncipe de Israel, representação do antimachia. Porque eles estavam apavorados diante desses, eles nem prestaram atenção na mensagem da água de Siloé, porque eles estavam com foco naqueles dois personagens. E são bem focados, né? Totalmente. Então eles desprezam a água de Siloé, e é porque desprezar a água de Siloé que Ial vai enviar contra eles esse rio que brota da boca do dragão para perseguir a mulher. Tá mais claro? Impossível, né, irmãos? Mais claro do que isso é impossível. Então, esse, irmãos, é o segundo vídeo. Nós vamos encerrar esse segundo vídeo aqui, mas ainda vamos falar sobre Shemitah e o jubileu no terceiro vídeo. Mas vocês têm que ver a evolução do entendimento, mostrando, meu irmão, como nós estamos fazendo esse vídeo antes do dia 16 de abril, bem antes, está ser postado bem antes do dia 16 de abril. Quando aconteceu o dia 16 de abril, para que vocês entendam que existe profeta verdadeiro em Israel. Para que vocês entendam que existe profeta verdadeiro em Israel e existe profeta falso que foi enviado para uma finalidade e está fazendo outra. Ok? Assim seja, nós vamos concluir aqui e no próximo vídeo, o vídeo 3, nós vamos falar sobre essas duas festas e você vai ver que há o resgate, né? A libertação e retomar as posses não poderia ser feita no ano Shemitah, teria que se fazer no ano jubilar ou jubileu. Nós vamos entender no próximo vídeo. E assim seja? Assim seja. Assim seja. Vamos juntos, amados. Ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E sim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Por Ial E por Yahusha. Por Ial e por Yahusha. Por Ial e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Aleluia.
adorado seja Iau. Aleluiau, adorado seja Iau. Aleluiau, adorado seja Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos, pela sua paciência, mas esse investimento vai te trazer bônus, viu, irmãos? Vai trazer benefícios. Com certeza. E vai te libertar de toda a escravidão da mentira. E assim seja. Isso porque está gastando dinheiro com aquilo que é pão. Por Exatamente. isso você tem o retorno desse investimento. Verdade. Né? É verdade. Gratidão, papai. Gratidão, papai. E nós esperamos você no terceiro vídeo para a gente concluir esse estudo. Para você completar o entendimento por que não vai acontecer arrebatamento, ascensão no dia 16 de abril de 2022. Não vai acontecer, meu irmão. Porque todas as datas que o mensageiro de Sardes marcar, Iau vai fazer questão de não ser naquela data. Isso você escreve o que eu digo, ok? Você escreve o que eu estou dizendo. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Até a próxima, meus irmãos. Até a próxima, amados irmãos. A paz de Yahshua. Paz de Yahshua. Oh